Em uma manhã de nevoeiro, uma figura misteriosa, montada no seu imponente cavalo, vagarosamente é revelada pelo êxito da espessa neblina, trazendo consigo a esperança e a glória de antigos e ilustres tempos, carregando em seu ser o fim da tirania e da desordem, destruidor dos inimigos de Portugal, devastador de hereges, o emissário do Quinto Império. A figura de Dom Sebastião está ligada a todos estes conceitos, levantando várias questões acerca desta personagem. São muitos os que o levam para um patamar lendário, associando-o a um certo imaginário de teor nacional, identificando-o com o próprio Reino de Portugal. No entanto, no que se diz acerca desta personagem, nenhuma outra pergunta chama mais a atenção do que: onde está Dom Sebastião? Neste vídeo não pretendo aprofundar a vida de Dom Sebastião ou outros conceitos do sebastianismo, mas sim desconstruir a imagem popular que rodeia o desaparecimento do rei mais controverso da história de Portugal. El Rei Dom Sebastião foi o 16º monarca português e penúltimo da sua dinastia, a dinastia de Avis. Podemos observar nesta genealogia simplificada o quão presente os Habsburgos de Espanha estavam na coroa portuguesa. A própria mãe de Dom Sebastião, Dona Joana, era ela própria uma Habsburg, e que por sua vez era filha de Dona Isabel da Casa de Avis, filha de Dom Manuel I, casada com Carlos V de Espanha. Pelo lado paterno de Dom Sebastião temos João III, também filho de Dom Manuel I, casado com Catarina de Habsburg. Este casal irá conceber diversos filhos, mas para este caso vale destacar dois: Dona Maria Manuela, casada com Filipe II de Espanha, outro filho de Carlos V, e Dom João Manuel, pai de Dom Sebastião. Desta forma, Dom Sebastião acaba por ser fruto de vários relacionamentos fortemente consanguíneos entre os Habsburgo de Espanha e a Casa de Avis. Como vimos, Dom João III teve vários filhos, todavia nenhum deles viveu durante muitos anos. Com a morte precoce do eterno príncipe em 1554, o seu único filho, nascido no mesmo ano, Dom Sebastião, herdaria o direito ao trono português. 3 anos depois, no ano de 1557, o seu avô, João III, veio a falecer, o que leva o pequeno príncipe Sebastião, de apenas 3 anos de idade, a ascender ao trono português. Como é óbvio, Sebastião não tinha a capacidade de governar o reino com esta tenra idade. Devido a isso, a sua avó, a rainha Catarina da Áustria, vulgo Catarina de Habsburg, torna-se a regente do reino. Ainda antes do seu nascimento já eram depositadas grandes expectativas e fardos a Sebastião, como sendo a última esperança que o reino nos próximos anos não fosse governado por um rei castelhano. O povo português construiu uma imagem de Dom Sebastião quase que divina, olhando para ele como predestinado, o escolhido por Deus, fadado a grandes feitos. Esta imagem quase divina atribuída a Dom Sebastião é bem descrita por cronistas e escritores da época. Por exemplo, em 1566, quando Sebastião tinha apenas 12 anos, o cronista Francisco de Andrade escreveu uma crónica intitulada de A Crónica do Valoroso Príncipe e Invencível Capitão Jorge Castrioto, Senhor dos Epirenses e Albaneses, que por suas maravilhosas obras foi chamado de Standembergo, que entre os turcos quer dizer Alexandre Senhor. Esta crónica é uma tradução de uma obra antiga da autoria de Marin Barvetti, um cronista albanês do século XV. Este texto conta os feitos bélicos de um herói albanês na guerra contra o Império Otomano. Isto levanta uma questão: de que forma é que esta crónica sobre um herói albanês está conectada com Dom Sebastião? Podemos verificar uma conexão, já que esta crónica de Francisco de Andrade foi dedicada a Dom Sebastião. Ao longo da dedicatória, o cronista ainda escreveu alguns capítulos onde fala sobre a história dos otomanos e dos seus sultões, só para poder intimidar o sultão da época, seu irmão o Magnífico, com a seguinte citação: o qual prezará a Nosso Senhor, que será o último da casa otomana, com o favor, zelo, cristandade, esforço, prudência del rei Dom Sebastião. Primeiro deste nome, Nosso Senhor, preço de gente portuguesa, que muitas e muito grandes vitórias têm feito o seu nome mais temeroso à gente turquesa da casa otomana, do que ele seria o último sultão otomano. Esta citação pode ser interpretada da seguinte forma: Fun fact: quando esta crónica foi lançada, faziam poucos dias que o seu irmão havia falecido.
Como já havia dito, este não era o único escritor que nutria esperanças do jovem rei. O poeta António Ferreira é outro destes exemplos, que descrevia Dom Sebastião como uma nova claridade. Dentro do ramo eclesiástico, o padre Amador Rebelo ofereceu o seu parecer em relação ao pequeno Sebastião, afirmando que com apenas 12 anos, Sebastião já tinha as qualificações necessárias para poder ser um excelente monarca. Estes exemplos ajudam a perceber a expectativa imposta ao jovem rei pelo povo português. Essa expectativa vai acabar por afetar o próprio Sebastião, ajudando-o a fomentar os seus objetivos e desejos como rei. Desta forma, desenvolveu a vontade de tomar as terras aos infiéis em nome de Deus. Resumindo, a partir de um contexto político português delicado, a esperança colocada na figura do jovem rei forma-se e aumenta. Desta forma, ajudando a construir esta imagem mítica em volta deste rei. Com estes conceitos percebidos, podemos avançar para o tema principal. Como sabemos, Dom Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir em 4 de agosto de 1578. Na verdade, Dom Sebastião não está desaparecido. Aliás, sabemos hoje exatamente onde está sepultado, no Mosteiro de Jerónimos, em Belém. Para além disso, existe um manuscrito da época chamado de Auto de Entrega do Corpo de Dom Sebastião, de 10 de dezembro de 1578, onde 3 testemunhas, nomeadamente Dom Ionis Pereira, capitão e governador de Ceuta, o Frei Roque e o Rodrigo de Menezes, confirmam a entrega do corpo de Dom Sebastião por parte de André Gaspar Corso a mando de Abd al-Malik I. Ou seja, neste manuscrito temos a entrega solene do corpo de Dom Sebastião para o reino português a mando do próprio rei marroquino. Então, se o corpo de Dom Sebastião foi entregue, por que motivo existiria o mito do seu desaparecimento? Um dos culpados seria o fator tempo. O tempo que a notícia da morte do rei demorou a chegar a Portugal e ainda mais o tempo da entrega do seu corpo. Fez o povo desacreditar que um rei com tamanha expectativa pudesse morrer de forma tão repentina. Desta forma, muitos eram os que desacreditavam das notícias. Sem Dom Sebastião, e com a morte cardeal do Henrique 2 anos depois, em 1580, a coroa acaba por cair na cabeça do rei castelhano, Filipe II, o que acabou por ser positivo para alguns e negativo para outros. Com este clima caótico, causado pelas rivalidades políticas da Península Ibérica e a descrença da morte de Dom Sebastião, vai ser inevitável a existência de pessoas que se queiram aproveitar da situação. É neste contexto que vão surgir certos indivíduos que irão assombrar as primeiras décadas de governo espanhol em Portugal. Indivíduos estes que se irão autoproclamar como Dom Sebastião, conhecidos como os falsos Dom Sebastiões. Dentro dos casos dos falsos Sebastiões, vale destacar 4. O Sebastião de Penamancor, o Sebastião de Ericeira, o Sebastião de Madrigal e o Sebastião de Veneza. Olhando para cada caso por ordem cronológica, em primeiro temos o Sebastião de Penamancor, no ano 1584. Este falso Sebastião foi preso e torturado, sendo também obrigado a identificar-se às autoridades espanholas. Ele negou o fato de querer-se passar por Sebastião, dizendo que havia pessoas que me tratavam por rei, mas eu não as forçava nem as levava a isso. De qualquer das formas, ele foi condenado a trabalhar perpetuamente nas galés da Armada Espanhola. Quando esta armada foi enviada à Inglaterra em 1578 por Filipe II, acabaram por atracar na França, sendo neste momento em que o falso Sebastião foge da sua pena. Agora em liberdade, este falso Sebastião continua a afirmar que seria o verdadeiro Sebastião. O segundo falso Sebastião surge no ano 1585 e é chamado de Mateus Álvares. Este foi o único falso Sebastião que assumiu de forma clara uma revolta contra o domínio espanhol, chegando a angariar entre 800 a 3.000 homens para a sua causa. A revolta de Mateus acabou por ser travada em Carvoeira por forças espanholas enviadas de Lisboa. Mateus, no seu julgamento, afirmou que se o seu golpe tivesse sido um sucesso, que iria afirmar-se como um falso Sebastião e abdicar do trono português, para que assim os portugueses pudessem escolher um líder mais apropriado. Ele, junto com outros partidários da sua causa, em 14 de junho do mesmo ano, foram condenados. Tiveram as suas mãos decepadas e de seguida mortos por enforcamento, e ainda foram esquartejados depois de mortos. O terceiro seria o Sebastião de Madrigal, do ano 1594, chamado de Gabriel Espinosa. Este é o menos conhecido entre os 4 falsos Sebastiões. Este procurou o apoio do Frei Miguel de forma a ser reconhecido como Dom Sebastião através das intrigas palacianas espanholas. Gabriel não teve sorte e foi condenado à morte por enforcamento, executado em 1595, sempre se afirmando como rei. O quarto e último falso Sebastião é o mais relevante. O Sebastião de Veneza, chamado de Marco Túlio, surge no ano 1598. A partir de um boato em que um pequeno contingente de tropas, no qual estariam incluídos o Duque de Aveiro e o Conde de Redondo, teriam escapado da Batalha de Alcácer Quibir com o jovem rei ferido. Devido à grande derrota, o Sebastião teria sentido vergonha e não quis voltar para o trono português. Com esta proclamação, Marco foi preso e condenado às galés, onde ainda deu continuidade à sua intriga com o apoio de alguns agentes eclesiásticos. A sua intriga vai encontrar o fim no ano 1603, quando este é julgado e condenado à morte. Desta forma, conseguimos perceber onde está Dom Sebastião, assim como o impacto que a sua ausência causou na política ibérica da época. Fontes e bibliografias estarão na descrição.